Bom, gente, então vamos falar, como eu acabei de falar na parte anterior do vídeo, em multiplicação. E para falar em multiplicação, a gente tem que relembrar um pouquinho do algoritmo que a gente estudou no colégio para fazer as operações de multiplicação. É natural que depois de tanto tempo, né, depois lá sei lá, antigamente era o segundo ano do ensino fundamental, né, que a gente aprendia operações de multiplicação, agora virou o terceiro ano do ensino fundamental, mas enfim, depois de tantas décadas e de usar agora só a calculadora para fazer multiplicação, talvez alguns tenham se esquecido como fazer essas contas na mão, mas a gente vai precisar relembrar um pouquinho delas para a gente poder fazer ou estudar o nosso algoritmo de multiplicação. Bom, então lá na escola a gente aprendeu que para fazer a multiplicação a gente vai pegar o dígito do multiplicador, né, 1 a 1, né, cada um dos dígitos do multiplicador, sempre começando da direita para a esquerda, calculando a multiplicação pelo multiplicando. E a gente vai então deslocando esses produtos intermediários de cada um lá dos dígitos, né, para a esquerda, à medida que a gente for evoluindo nos dígitos do nosso multiplicador. E o resultado final vai ser a soma dos produtos intermediários que a gente obteve. Como a gente trabalha com binário, eu só tenho valores zeros ou uns, a operação de multiplicação acaba sendo muito simples. Eu vou pegar o primeiro dígito do meu multiplicador. Então, pego o primeiro dígito, ele é 1. Significa que eu vou repetir o número multiplicando. É 0? Não faço absolutamente nada. 0? Também não faço absolutamente nada. 1? Repito o meu multiplicando. No caso aqui, como a gente está trabalhando com o primeiro, segundo, terceiro, quarto dígito, eu tenho que fazer um deslocamento, 2 deslocamentos, 3 deslocamentos. O primeiro não precisa naturalmente de deslocamento algum. Então, o segundo dígito, eu teria um resultado deslocado 1 bit à esquerda, o terceiro 2 bits à esquerda, e o quarto 3 bits à minha esquerda. Então, eu começaria no quarto bit para repetir o meu multiplicando. Feito isso, eu faço as somas. Eu vou somar os valores parciais para eu chegar ao meu produto. Então, no caso da nossa operação no computador, a gente tem que lembrar que esses deslocamentos, né, esses vários deslocamentos, vão acabar gerando um número cuja quantidade de bits, ignorando o bit de sinal, vai ser o tamanho dos bits que eu tenho no meu multiplicando, mais o total de bits que eu tenho no meu multiplicador. Então, eu tenho uma soma dos bits como resultado. Eu teria n mais m bits, mais um bit de sinal. Como essa quantidade de bits pode ser maior do que a quantidade de bits que eu tenho na arquitetura, eu preciso lidar com a situação de overflow, ou seja, uma situação em que o resultado que eu tenho da minha operação de multiplicação não possa ser armazenado dentro do meu registrador, né, dentro da minha arquitetura. Eu posso precisar de mais bits para expressar esse valor do que eu tenho. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa questão. Então, por enquanto, vamos supor que a gente está multiplicando apenas números positivos, né? E a versão sequencial do primeiro algoritmo que a gente vai ver, ele é igualzinho o algoritmo que a gente estudou na escola. Sendo que, no caso do nosso resultado, do nosso produto, a gente vai trabalhar com um valor de 64 bits, porque eu posso querer fazer eu posso querer fazer uma operação envolvendo dois valores de 32 bits,
Então, eu preciso de 32 deslocamentos, à medida que a multiplicação vai acontecendo, para poder armazenar o meu resultado. E esse produto vai ser inicializado com 0. Eu também vou inicializar com 64 bits o meu multiplicando. No caso, né, do multiplicando, também por conta das operações que a gente vai fazer, né, eu vou mostrar para vocês o hardware, um esboço do hardware daqui a pouco, né, se não me engano, nos próximos slides, e aí vocês vão ver que parte dos resultados que a gente vai obtendo vão ficando nesse multiplicando, e a gente precisa ter quantidade suficiente de bits para armazenar o número, né? Eu não vou fazer uma operação com 32 bits, porque eu teria 32 etapas a cumprir durante a operação de multiplicação, e esse resultado ficaria, enfim, demandaria muito tempo. Então, eu vou fazer um algoritmo que é exatamente igual a essa versão, essa primeira versão, né, vamos chamar de versão sequencial, né, porque a gente pode melhorar um pouquinho ela em termos de desempenho, fazer algumas coisas de maneira simultânea, em paralelo, mas por enquanto versão sequencial, só que com uma quantidade menor de bits e, consequentemente, uma quantidade menor de etapas, né, que a gente vai usar. Então, vamos imaginar que eu esteja trabalhando nesse exemplo com uma arquitetura de 4 bits e eu queira multiplicar o valor 1000 pelo valor 1001, imaginando que esses valores são valores ou já valores positivos ou valores sem sinal, tá? Então, depois eu explico como lidar com a questão do sinal. Então, o algoritmo está expresso aqui, né? A gente vai... Isso aqui é um fluxograma, né? Eu acho que nem todos estudaram fluxograma alguma vez aí na vida. Geralmente, em alguns professores que aprenderam a programar há mais tempo começaram a estudar a programação através de fluxograma, né? Ao invés de trabalhar com uma linguagem de programação formal, para pegar a ideia, né, de como as coisas funcionam, né? A ideia do fluxograma é implementar alguns conceitos que estão presentes em algumas linguagens de programação, mas de maneira mais gráfica, né? Bom, então a gente começa o nosso algoritmo por esse start e vai terminar dentro desse done aqui. E logo que a gente começa, essa seta aqui leva a gente para uma primeira situação, que é uma situação de teste. Esse losango aqui, ele representa situações de teste, onde, dependendo do resultado do teste, eu posso tomar um fluxo, eu posso ir para uma determinada sequência de operações, ou eu posso ir para outra sequência de operações. Então, a primeira coisa que a gente vai testar é justamente o bit mais à direita do nosso número. No caso aqui, a gente vai testar o bit 0, de maneira parecida como a gente estava fazendo aqui no nosso algoritmo da escola. Então, eu vou pegar o meu multiplicador e olhar o bit mais à direita dele, né? O bit menos significativo. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o meu multiplicador e olhar o bit 0 dele, né? O bit menos significativo. Se esse bit for 0, eu não tenho que fazer qualquer tipo de operação, né? Se esse bit for 0, eu sigo por esse caminho. O multiplicador é igual a 0. Agora, se ele for igual a 1, então eu tenho que gerar, né, um valor que está relacionado ao meu multiplicando. Eu vou adicionar o meu multiplicando ao produto atual, né? Ele já está fazendo aqui essa operação de soma de uma única vez. Então, eu sei que eu vou ter que fazer uma operação do meu multiplicando pelo meu produto e colocar o resultado dentro do meu registrador. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, e aquelas operações de deslocamento? Eu não posso simplesmente somar o meu multiplicando com o produto. De fato, você não pode somar
o resultado parcial do seu produto com o valor do seu multiplicando. No multiplicando, ele tem que ser deslocado a cada número que a gente vai examinando. Mas na primeira operação, né, assim que a gente começa o algoritmo, está certo. A gente vai começar ou vai inicializar o nosso... Opa, acho que eu pulei um aqui, né? A gente vai inicializar o nosso produto com 0. Ah, tá aqui, eu estava procurando onde estava. A gente vai inicializar o nosso produto com 0. E nessa primeira operação, se o multiplicando for 1, 0 mais o multiplicando é o resultado correto. O que a gente tem que tomar cuidado é nas próximas etapas. E é justamente esses passos, o que esses passos aqui tentam tratar. Então, depois que a gente fez uma multiplicação, seja por 0, então eu não tenho que fazer soma alguma, ou seja, por 1, então eu tenho que somar o meu multiplicando, depois dessa operação ter sido feita, então nós vamos fazer os passos de deslocamento. Eu vou deslocar o meu multiplicando um bit para a esquerda e o meu multiplicador um bit para a minha direita. Então, ao deslocar o meu multiplicando um bit para a esquerda, eu estou simulando essas operações de deslocamento aqui. Então, na próxima operação, o número se torna 10.000 em binário. Depois, na próxima, ele vai se tornar o valor 100.000 em binário. E assim sucessivamente. Então, a gente está fazendo essas operações de deslocamento à esquerda para simular justamente as situações em que a soma desse valor, né, vai ser deslocado. E eu estou fazendo deslocamentos à direita do meu multiplicador para jogar fora aqueles bits que eu já tratei, que eu já multipliquei. Se eu chegar à 32ª repetição, eu paro o meu algoritmo. Caso contrário, eu estiver numa situação em que a quantidade de repetições for menor do que 32, eu volto para testar um próximo número e recomeçar o meu algoritmo. Então, num exemplo, para ilustrar isso aí, vamos supor que eu tenho, então, o valor 1000 pelo valor 1001, que é justamente essa situação que a gente tinha aqui, 1000 e 1001. Então, na primeira repetição, eu vou observar que o meu multiplicador no seu bit 0 é igual a 1. Então, nesse caso, eu vou somar ao produto que foi inicializado com 0 o valor 1000, o valor do meu multiplicando. Então, no final da operação, o meu produto vai estar valendo 1000, 0 mais 1000. Eu vou fazer um deslocamento à esquerda do meu multiplicando. Então, ele de 1000 vai passar para 10.000. E vou fazer um deslocamento à direita para justamente jogar fora esse bit aqui que eu já tratei. Então, o valor vai passar de 1001 para 100. Como esta é a minha primeira repetição, e não a repetição igual ao número de bits da minha arquitetura, eu continuo, eu volto para o início. Nesse caso de 32 bits, eu vou fazer 32 repetições. No caso de 4 bits, eu vou fazer 4 repetições. Então, por isso que eu perguntei se é a quarta repetição. Então, a gente vai na sequência. Segunda repetição. Na segunda repetição, eu vou analisar o bit menos significativo do meu multiplicador. Dessa vez é 0. Então, não tem que fazer soma alguma em relação ao meu produto. Eu vou estar multiplicando 0 por qualquer coisa, o resultado vai dar 0. Vou somar 0 mais o meu produto, ele vai permanecer no valor que ele está. Então, o produto vai continuar valendo 1000.
Mas independente do valor do multiplicando, do bit menos significativo do multiplicador ser 0 ou 1, eu faço os deslocamentos. Eu faço porque eu já analisei o bit do multiplicador, então o próximo valor, ao invés de 100, vai ser 10. E eu tenho que fazer um deslocamento do meu multiplicando, porque no caso de uma operação de soma, a gente vai ter, né, que, eventualmente, somar um valor deslocado, né, justamente o que a gente está tentando fazer. Então, nesse caso, o meu multiplicando era 10.000, ele vai passar para 100.000. Como não é a nossa quarta repetição, eu continuo. Vou fazer uma terceira repetição. Nessa terceira repetição, novamente, o bit menos significativo do meu multiplicador é 0. Então, eu não mudo o meu produto, ele continua valendo 1.000. Eu vou deslocar um bit à esquerda do multiplicando e um bit à direita do multiplicador. Então, eu vou ficar com o valor 1 milhão em binário, né? Ele está 100.000, passa para 1 milhão em binário. E o meu multiplicador passa a ser 1. Novamente, pergunto se eu cheguei à quarta repetição. Como eu não cheguei, eu ainda tenho um bit para analisar do meu multiplicador. Vou analisar. Nesse caso, esse bit vale 1. O bit menos significativo é o valor 1. Então, eu vou somar produto mais multiplicando, que está valendo 1 milhão. O produto estava valendo, desde o primeiro passo, 1.000. Então, eu vou ficar com 1.000 mais 1 milhão. Vou ficar com 1 milhão mais 1.000. Então, meu resultado bateu com o resultado lá do passo a passo. O meu produto vai ser o valor atual do produto mais 1 milhão. O meu multiplicando, de qualquer maneira, vai ser deslocado, vai passar para 10 milhões, e meu multiplicador vai virar 0, porque eu joguei o último bit fora. Como eu cheguei à quarta repetição, eu termino. E aí, então, eu finalizo a minha execução com o produto valendo exatamente aquele valor que a gente achou fazendo a conta na mão. Bom, eu posso implementar esse algoritmo aqui através de um hardware. E essa aqui é a primeira vez que a gente olha no nosso curso um esboço de hardware. Até então, a gente não tinha visto nada a respeito de hardware, né, nas nossas aulas anteriores. E a partir da aula de hoje, e principalmente a partir da aula de número 11, a gente vai começar a estudar o hardware de maneira um pouco mais profunda. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um esboço de como esse algoritmo seria implementado na forma de um hardware. A gente observa aqui essas caixinhas aqui, que vão representar os nossos registradores. O que é um registrador? Uma espécie de memória. É uma memória que vai ser usada pelo processador para armazenar algum resultado de uma operação que ele esteja fazendo. É uma memória interna ao processador. Então, eu tenho 3 registradores simbolizados por esses retângulos. Eu tenho o meu multiplicando, e agora vocês entendem porque ele tem que ter 64 bits, porque a gente vai fazendo deslocamentos à esquerda, e com esses deslocamentos à esquerda, um número que começa com 4 bits, ele vai terminar no último passo, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Então, a gente dobra esse tamanho. Isso numa arquitetura de 4 bits. A mesma coisa numa arquitetura de 32 bits. Se eu começo com um tamanho de 32 e vou fazer 32 deslocamentos, esse número vai virar um número de
64 bits, depois de vários deslocamentos à esquerda. Eu tenho, por outro lado, o meu multiplicador, que ele começa com 32 bits, mas ele vai sofrendo deslocamentos à direita e ele vai, então, reduzindo o seu tamanho. Eu sei que o tamanho máximo que ele vai atingir é igual a 32 bits no início da operação. E, por fim, o produto, que, como a gente já tinha falado, por conta dessas várias operações de deslocamento, e somas aí com números de 32 bits, ele pode virar um resultado de 64 bits. Então, nessa arquitetura, eu tenho números de 64 e números de 32 bits, que vão ficar armazenados em 3 registradores para que eu possa fazer minha operação. Como essas operações envolvem somas, ou podem envolver somas, eu estou somando o meu multiplicando ao produto. Então, aqui no nosso hardware, eu vou somar o meu multiplicando ao meu produto. Essa soma é feita por uma unidade lógica aritmética, Arithmetic Logic Unit, do inglês. Então, uma unidade lógica aritmética, que é representado por essa espécie de V aqui. Então, esse hardwarezinho aqui, ele faz uma série de operações, dentre elas a operação de soma. Eu posso, através de um sinal de controle passado na entrada, determinar que tipo de operação que eu quero fazer. Nesse caso aqui, eu vou dizer que eu quero fazer uma operação de soma. Ele tem 2 operandos, 2 entradas de dados, e ele gera uma saída. A gente observa pelas setas o sentido com que os dados fluem. Então, nesse caso aqui, os dados fluem do meu operador multiplicando para a minha unidade lógica aritmética. Eu vou ler do meu multiplicando e vou fazer a soma dentro da minha unidade lógica aritmética com o valor lido do produto. Então, eu consulto esse valor do produto, consulto esse valor do multiplicando, somo os dois e o valor dessa soma vai ser armazenado dentro do meu registrador produto. E da mesma forma aqui, eu recebo um outro parâmetro, um sinal de controle que vai me dizer para fazer uma operação de soma. Ao final dessa operação de soma, eu vou permitir que o resultado da soma seja escrito dentro do meu registrador produto e que eu, então, perca o valor que lá estava armazenado antes do início da operação e que me serviu como operando e que eu substituo esse valor por um novo valor. Então, eu tenho um sinal de controle que vai determinar quando que essa operação vai ocorrer. Quem vai determinar quando, o momento exato com que as coisas vão acontecer, quando vão acontecer deslocamentos à esquerda, deslocamentos à direita, quando que vão acontecer as escritas, é uma unidade de controle, que vai, então, acompanhar o passo a passo do meu algoritmo. A princípio, ele vai ser acionado pelos sinais de relógio. Então, dependendo do bater do relógio, a gente vai ter coisas acontecendo. Na primeira batida de relógio, eu vou ter o primeiro teste sendo feito. Eu vou analisar na unidade de controle o bit menos significativo do meu do meu multiplicador. Se esse bit for igual a 1, eu vou pedir para fazer a soma entre o meu multiplicando e o meu produto. Se o bit for 0, eu não preciso pedir para fazer a soma.
Na segunda batida do relógio, eu vou fazer o deslocamento do meu multiplicando para a esquerda, em 1 bit. Na terceira batida do relógio, eu vou fazer o deslocamento do meu multiplicador para a direita, 1 bit. Se eu cheguei à 32ª repetição, eu paro e o meu resultado está no produto. Senão, a gente volta a analisar na quarta batida de relógio mais um bit menos significativo do meu multiplicador. Na quinta batida, eu faço o deslocamento. Na sexta batida, o outro deslocamento. E assim, de maneira sucessiva. Então, a multiplicação ela tem 3 etapas por bit. Determinar se o multiplicando vai ser somado ao multiplicador. Desculpa, vai ser somado ao produto. O deslocamento à esquerda do multiplicando. E o deslocamento à direita do multiplicador. Cada etapa demora um ciclo de clock. São 3 etapas, então 3 ciclos de clock. Como eu vou repetir 32 vezes essas operações, então 32 vezes 3, eu precisaria de 96 ciclos de clock para fazer uma operação de multiplicação envolvendo números de 32 bits. É muita coisa. Mas dá para a gente melhorar, fazendo operações, como eu já tinha adiantado, em paralelo. Eu vou fazer operações de deslocamento do multiplicando e multiplicador enquanto o multiplicando está sendo somado ao produto. Naturalmente, se o bit do multiplicador for igual a 1, é que eu vou fazer essa operação do multiplicando ao produto. Se for igual a 0, não há por que fazer a soma. Então, a gente vai ter uma pequena mudança na nossa arquitetura para poder implementar essas operações simultâneas. Primeiro, eu não preciso mais de 3 registradores. Com 2 registradores, eu já consigo implementar a minha operação. Segundo, eu não preciso trabalhar com valores de 64 bits. Eu posso trabalhar com valores, na unidade lógica aritmética, de 32 bits. Isso é bom porque as minhas operações de soma e subtração já exigiam hardware de 32 bits. Não faz muito sentido eu ter um hardware para multiplicação e divisão e outro hardware para operação envolvendo inteiros, somas e subtrações com inteiros. Com um único hardware eu posso fazer isso. Eu não precisaria de hardware diferentes se eu tivesse um valor de 32 bits e outro valor de 64. Com essa solução, eu vou mostrar para vocês no exemplo, a gente consegue fazer tudo isso junto. Então, eu preciso de 2 registradores ao invés de 3. Isso porque o meu multiplicador vai ficar armazenado inicialmente no registrador produto. Então, eu tenho um registrador para o multiplicando, um para o multiplicador e o produto, de maneira compartilhada. E à medida que a gente for avançando no nosso algoritmo, eu vou deslocando um bit para a direita do meu produto para jogar fora um bit do multiplicador e, ao mesmo tempo, vou abrindo um bit a mais para o meu produto. Então, esse registrador, no final, vai guardar o produto. Como ele vai guardar o produto, eu preciso de um valor de 64 bits. E de resto é igual, né? Eu tenho a unidade de controle que vai determinar quando que as operações vão ser feitas. Então vamos lá. Assim, né? No caso da operação de soma, eu vou somar só os bits mais significativos que estão dentro desse registrador produto. Ele é um registrador que, como eu falei, de 32 bits. Eu vou preencher os 32 bits mais significativos inicialmente com 0, né, que é o meu produto inicial, e os 32 bits menos significativos com o valor do meu multiplicador. E à medida que meu algoritmo for sendo executado,
eu vou somando só os bits mais significativos, né, os 32 bits mais significativos do meu produto, com o meu multiplicando. E jogando fora a cada passo um bit do meu multiplicador. E ao fazer o deslocamento para minha direita, esse bit que era do meu produto, ele passa a se incorporar dentro desse conjunto dos bits menos significativos. Tá? Professor, mas isso vai funcionar? Vai. Vamos ver aqui um exemplo. Né? Vamos imaginar que eu tenha aquela multiplicação de 1000 por 1001 novamente. Então, como eu adiantei para vocês, o meu produto ele vai ser inicializado com zeros no seu bit mais significativo e com o valor 1001, que é o valor do meu multiplicador, na sua metade menos significativa. Eu vou somar dois valores de 32 bits para gerar um valor de 64 bits. Nesse nosso exemplo, como a gente está trabalhando com o número de 4 bits, eu vou somar dois números de 4 bits, eu vou ter um número de 8 bits. E aí o algoritmo é parecido. Eu analiso o bit menos significativo agora do meu produto, porque é lá que está o meu multiplicador. Se esse bit for 1, eu vou somar os bits mais significativos do produto com o valor do meu multiplicando. Então, o valor do meu multiplicando vai ser somado com os bits mais significativos do meu produto. Então, o valor de 0 mais 1000 é o próprio 1000. Então, eu vou ficar com o valor 1000, 1001 dentro do produto. E depois disso, eu desloco o meu produto à direita um bit. Então, 1000, 1001, esse cara vai ser jogado fora. Eu vou ficar com o valor 0100, 0100. Novamente, vou fazer a análise com o próximo bit do meu produto. Próximo bit do meu produto é 0, então eu não tenho que fazer soma alguma. Eu só vou fazer o deslocamento. E reparem que o meu deslocamento é feito apenas no meu produto. Eu não preciso mais deslocar o meu multiplicando. Né? O deslocamento do produto e a soma com o meu multiplicando já vai dar aquele efeito, né, da minha operação de soma, como vocês vão observar no final. Bom, em relação ao próximo bit, né, eu vou fazer o deslocamento. Então, era 0100, 0100. Joguei esse cara fora, porque ele era igual a 0. Vou ficar com 010, 010. Novamente, o próximo bit no próximo passo é igual a 0 do meu produto. Então, só vou fazer deslocamentos. Vai ficar 0001, 0001. No nosso último passo, o meu produto, né, que a gente fez o passo número 1, passo número 2, passo número 3, passo número 4. Nesse passo número 4, eu tenho um bit igual a 1. Então, eu vou somar 1000 com 1. Vou ficar com 1001. O meu novo produto vai ser 1001, 0001. Faço um novo deslocamento do produto à direita. Vou ficar com 0100, 1000. Que é justamente, né, se eu for analisar, o resultado da minha operação. Se a gente for olhar lá, 0 aqui a gente não colocou, né? Mas enfim, 0100, 1000, que era o valor que eu tinha, né? 1.000.000. É justamente o valor que a gente tem aqui. Então, exatamente o mesmo resultado. Bom, existem alternativas para fazer a operação de multiplicação mais rápida? Existem. Eu posso usar um somador para cada bit do meu multiplicador. Lá no livro, né, o livro é acompanhado de um CD e uma dos capítulos, né, das seções que vêm extras aí no livro, trata justamente dessa questão, né, como fazer a operação de multiplicação ser executada de maneira mais rápida. E aí ele mostra como a gente pode trabalhar com um somador para cada bit do meu multiplicador.
Então tem formas ainda de fazer as coisas mais rápidas. Mas vejam que aqui já melhorou de maneira significativa o meu algoritmo. Agora a gente faz uma operação de soma e uma operação de deslocamento. Então a gente já reduziu a quantidade de ciclos de clock, né, em 1/3 em relação à abordagem anterior. Ah, professor, mas no início você falou que é uma multiplicação sem sinal. A gente está assumindo que os números são positivos ou que os números são inteiros sem sinal. Mas e se eu estiver trabalhando com sinal? O que muda no algoritmo? Muda pouco, né? O que a gente faz quando na vida real aqui, vamos dizer assim, né? A gente faz operações de multiplicação. A gente basicamente verifica os sinais originais dos nossos números. E se eles são iguais, a gente sabe que o resultado é positivo. Dois valores positivos, dois sinais iguais, geram um resultado positivo. Dois sinais negativos, dois valores negativos, geram um número positivo. Se os sinais são diferentes, a gente tem um valor negativo. Então a gente pode, sabendo disso, fazer o quê? Primeiro, converte o valor do multiplicando e do multiplicador para o número positivo, se eles forem negativos. Faz a execução do algoritmo, lembrando que como a gente tem um sinal, o bit de sinal é o bit mais significativo, então a gente vai fazer esse algoritmo para 31 passos, e no passo final a gente verifica o sinal e ajusta o resultado conforme ele for positivo ou negativo. Quer dizer, se o resultado for positivo, a gente já fez a conversão para números positivos, o resultado está lá direitinho. Se o número for negativo, eu tenho que converter o número para negativo, o resultado para negativo, lembrando lá de representar o nosso bit de sinal. Em termos de instruções, bom, no MIPS a gente tem instrução de multiplicação, que é o multi, com sinal, que vai gerar todos aquelas situações de overflow, quando o resultado não conseguir ser expresso com a quantidade de bits que eu tenho necessário. E eu tenho o multi unsigned, esse U de unsigned, de sem sinal, quando a gente trabalha sem sinal. Eu tenho um par de registradores para armazenar o meu produto, dois registradores de 32 bits, high e low. High para guardar os bits mais significativos, low para guardar os bits menos significativos. E eu tenho um move from low e um move from high para que eu possa acessar esses resultados. Para poder ler o valor do high e ler o valor do low. Bom, na sequência, então, a gente vai falar das operações de divisão.